paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós estamos começando o programa da Igreja Evangélica Templo da Aliança, Ministério da Adoração, sabendo que Deus vai operar maravilhas. Fique conosco até o final da nossa programação e conheça um pouco da nossa igreja. Templo da Aliança, Ministério da Adoração. E agora acompanhe os novos horários dos nossos cultos. Segunda-feira, às 19 horas, culto de oração em busca pelo Espírito Santo. Terça-feira, às 20 horas, estudo bíblico. Quinta-feira, às 15 horas, tarde da bênção. Sexta-feira, às 20 horas, sexta profética. Honrar a Deus. Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 7, ele encerra dizendo: dai honra a quem tem honra. A igreja tem que saber para onde ela vai. Por isso nós não desistimos. Na diversidade nós somos abençoados. Na alegria nós somos abençoados. Nós somos abençoados o tempo todo, porque Deus é bom. Sábado, à meia-noite, venha participar de uma poderosa vigília. E domingo, às 19 horas, culto de louvor e celebração a Deus. Templo da Aliança, Ministério da Adoração. Avenida C197, quadra 498A, lote 25, Jardim América. Telefone 3091-6761. Você que assistiu, viu um pouco da programação da nossa igreja, é o nosso convidado especial para estar conosco em um dos nossos cultos. E Deus vai operar maravilhas na sua vida, em nosso meio. E o nosso programa, ele hoje está recheado de surpresas. E uma delas é a nossa querida doutora Karine, nutricionista. Nós vamos falar nesse dia a respeito do jejum, a respeito da abstinência de alimentos, a respeito de não ficar irritados, da irritabilidade quando se está jejuando. E eu sei que Deus vai trazer, através da vida dessa mulher linda, nutricionista, esclarecimentos acerca do jejum. Boa tarde, Karine, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Então, o jejum a gente pode dizer que ele é a abstinência de alimentos, exceto tem pessoas que fazem com água e tem pessoas que retiram a água. Mas eu tô aqui para falar um pouquinho do jejum, do tempo que a gente fica sem se alimentar. Sim. É uma prática, né, cristã que todos nós fazemos. E que nós temos que tomar cuidado para a gente tentar amenizar os sintomas provocados pela fome, que consequentemente vamos sentir. Primeiramente, o que ajuda é uma boa qualidade no sono. Não falo de quantidade de horas dormidas longo à noite, mas eu falo em relação a um sono profundo, onde a gente consegue produzir vários hormônios. Um deles é a leptina, que aumenta a saciedade. Por isso que muitos falam, o sono alimenta. Realmente ele alimenta, porque ele provoca essa saciedade. Um outro fator interessante para o jejum com água é fazer ingestão de bastante água durante todo o jejum, ainda mais aqueles mais prolongados, porque a água ela vai te hidratar e vai deixar você com menos fome. No momento que tiver fome, você toma água que ameniza um pouco, até mesmo dores no estômago. E quando a pessoa ela vai fazer 6 horas de jejum e ela escolhe não beber água, como é que é feito? O antes e o depois. Esse período é um período, nós dizemos, curto. Então acaba que você tem que tomar muita água antes e tomar, por exemplo, bebidas esportivas, um Gatorade, para repor os minerais, para você não ficar debilitada na questão de sódio, para você conseguir manter uma homeostase do corpo tranquila. Algumas pessoas elas falam e me perguntam: eu tenho enxaqueca, eu não posso jejuar porque eu sinto muita dor de cabeça. Na sua opinião, todos nós podemos jejuar? Todos nós podemos jejuar.
nós temos que tomar medidas para que isso não se torne algo que te dê irritabilidade, até você perca a comunhão com Deus. Mas dá tranquilamente. Quem tem enxaqueca, o interessante para quem tem o hábito, por exemplo, de consumir muito doce, açúcar em geral, chocolates, sucos, cafés à base de açúcar, evitar 24 horas antes do jejum. Por quê? Porque esse é um alimento que te traz muita abstinência. E se você é habituado a comer ele, se você fica sem comer, você começa a ficar muito irritado, ter dor de cabeça frequente e até mesmo tontura. Então eu indico para quem tem enxaqueca, crise de enxaqueca, sempre tirar a cafeína também, que também são alimentos, à base de cafeína, eles são alimentos totalmente abstinentes. Então você pode jejuar. Tomando estes cuidados, nós podemos sim jejuar e, como diz nós crentes, cristãos, podemos colocar a nossa carne no lugar dela, né, doutora Karine? É verdade. E também, todos que jejuam, falam assim, antes de jejuar, querem comer muito para evitar a fome. Mas depende do que comer. O que eu acho interessante é, ao longo, um dia antes, 2 dias antes, se programar para fazer pequenas refeições, para não comer tanto, porque o organismo habitua. Se 3 horas da tarde você come muito, no outro dia, 3 horas da tarde, o seu organismo, o seu cérebro vai entender que você precisa de comer muito. Então, o interessante é você fracionar bem e a última refeição antes do jejum, aí sim, você faz uma refeição mais calórica que vai te dar uma sustentação, vai disponibilizar mais energia ao longo do seu jejum. Jejuar é uma prática cristã. A palavra do Senhor em Mateus 6, 16 ao 18 nos diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam. E sim ao teu pai em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Precisamos jejuar. Precisamos buscar e colocar a nossa vida na presença do Senhor. É possível sim você jejuar e depois sentir prazer. Recebemos hoje as instruções, esclarecimentos de uma nutricionista acerca do antes e o pós-jejum. E para você que quer entender mais, procure a doutora Karine. Qual o seu contato? Então, meu contato é 3242-2300 e pode falar no WhatsApp no 6298216464. Jesus te abençoe e eu quero agradecer a sua vida por trazer esclarecimentos acerca do antes do pós-jejum. Para mim foi enriquecedor. Gente, não precisa ficar irritado com o jejum. Podemos entregar ao Senhor o nosso melhor. E agora, nós temos uma palavra do trono com o pastor Renato Hatz. Fique ligado, porque eu sei que a palavra é a palavra que te sara. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, a palavra do Senhor nos diz, no seu versículo 3, então Jesus entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava o povo. Meus queridos e amados irmãos, durante esses dias, o Espírito do Senhor tem me trazido a observar com mais profundidade não os efeitos do que Cristo fazia, mas especialmente o que Cristo fazia. E essa passagem me chamou muita atenção, porque a Bíblia está nos dizendo que antes de convocar os discípulos, Jesus, ele adentrou o barco e se assentou. E eu fui entender o porquê que Jesus não quis ministrar de pé, como eu e como todos os pregadores fazem. E eu fui olhar lá em Mateus,
ali no Sermão do Monte, eu fui olhar em outras passagens e realmente Jesus, ele se assentava para ministrar. E isso me chamou muito a atenção, até que o Espírito do Senhor, ele começou a abrir o meu entendimento, a abrir o meu coração, para compreender o porquê que Jesus assim fazia. E Deus me levou ao livro do Êxodo, no capítulo 25, e versículo 8, onde Deus, ele nos diz assim: faze-me também um santuário, para que eu possa habitar entre meu povo. Ora, no momento em que não nos falta mais palavra, no momento em que nós não temos mais tamanha busca, porque a palavra ela já tem vindo em todos os sentidos. Mas qual é a verdadeira finalidade da palavra? É trazer Deus a nós e levar-nos a Deus. E foi exatamente isso que o Espírito do Senhor me revelou nessa maneira de Jesus pregar. Porque Jesus, quando ele se assentava, e quando Deus ele disse: preparai para mim um santuário no meio do povo, para que eu possa habitar no meio dele. Aí eu me lembrei das várias vezes em que na minha casa, o meu pai, ele se assentava à mesa conosco, e ali, depois de uma refeição, nós recebíamos muito conhecimento através da vivência, através da experiência, através dos ensinos que ele nos passava. Naquele ambiente familiar, naquele ambiente diferenciado entre pai e filhos. Sempre ouvindo, com muita atenção. Dias atrás, passei a tarde com o Dr. Domingos Passerini, ali, maravilhado em ouvir tantas coisas da vida deste país e daquele homem, dando-me uma certeza de que Deus, na verdade, Ele sempre nos chamou para estar com Ele e estarmos em família. A igreja não é uma instituição simplesmente amontoadora, agregadora de pessoas. Mas a igreja não é outra coisa senão a família de Deus que está sendo estabelecida. Não é outra coisa. É por isso que Jesus, ele se assentava. É por isso que Jesus, antes de se entregar, de se dar, ele preparou uma santa ceia. Então nós entendemos que a maior necessidade do homem estar em constituir a família, fazer parte da família de Deus. Não seria por isso que Paulo, ao falar dos dias de hoje, os dias atuais, ele falou que o espírito da apostasia, ele falou que o homem perderia o afeto natural, ele falou que tudo viria contra o casamento, contra a base da família, contra o primeiro mandamento de Deus para o homem: separa-te do teu pai e da tua mãe, una-te a uma mulher e constitua uma família, uma unidade própria. Então eu observo em tudo que o amor de Deus, ele está reservado àqueles que realmente querem viver em família. E o que é que nós mais hoje temos tido falta? O que é que tem mais nos faltado? No domingo, o Espírito do Senhor nos conduziu a falar com a igreja, especialmente do desejo de Deus e do que mais nós temos sentido necessidade. O homem, na sua vida fugaz, na sua vida acelerada, na sua vida superficial, o homem se tornou um ser sem intimidade. No livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 1, Deus, ele revela a verdadeira natureza do homem, que o homem é gerado no coração de Deus, ora, do mais íntimo do Criador. A Bíblia também nos revela, e nós sabemos que nós somos gerados no ventre da mãe, ora, do mais íntimo da pessoa. Quer dizer que nós somos seres criados para a intimidade. Nós somos seres criados para a comunhão, a comum união, uma união comum,
uma união onde todos estejam vivendo sob o mesmo Espírito. E é exatamente isso que tem faltado. Numa igreja que prega muito, numa igreja que canta muito, mas numa igreja que está aparentemente muito longe daquele a quem ela diz adorar. Uma igreja que tem sentido muita ausência daquele que é o adorado, de pessoas que estão perdidas, vazias do seu Senhor, do seu Criador, totalmente necessitadas da intimidade. E o que é que você tem sentido, meu irmão, minha irmã? Nós que vivemos na correria do dia a dia, nós que estamos no modo contínuo, nós que estamos de um lado para o outro, na realização de tantos planos, tantos projetos. Quantas pessoas têm adiado, tantas pessoas têm se recusado na ânsia de obter, na ânsia de realizar, mas depois incorrem num grande vazio, porque as coisas do mundo não suprem, não nos dão intimidade alguma. E o ser humano, por excelência, ele foi criado para ser íntimo, para ter intimidade no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento conjugal, em todos os relacionamentos, o que nós mais temos clamado, por intimidade. Nós temos gemido por isso. Quando Deus, ele viu que o homem não poderia viver só, e solidão não quer dizer estar desacompanhado, estar sozinho. Solidão é morte, porque na solidão você não se comunica, você não comunica nada a ninguém. Então Deus, ele dizia, não é bom que o homem esteja só, vou lhe preparar uma adjutora, uma companheira, que o acrescente intimamente, que na sua intimidade ele seja suprido. Ora, o que é que nós temos tido necessidade? O que é que a nossa alma tem gemido? Um momento de tantas e tantas pessoas, em meio a multidões, estamos solitários, estamos sozinhos. Na correria do dia a dia, temos sentido e visto que a vida está passando e que nós não temos vivido, porque a essência da vida é a intimidade. A essência da vida é ser acrescido, acrescentado intimamente. Para isso, meu irmão, minha irmã, eu estou te convidando nesta hora, a mais uma vez, não somente a falar de Jesus, não somente a cantar para Jesus, mas deixar que Jesus se assente com você, a deixar que Jesus te dê um pouco daquilo que você tanto tem buscado em sua existência, aquilo que é a verdadeira necessidade. Quando nós olhamos para João 17,3, ele fala da eternidade, e a eternidade é essa, que conheçam a Ti como o único Pai e Deus. Toda a nossa eternidade vai ser para que nós conheçamos o nosso Pai. Aquele mesmo que lá no Êxodo ele falou, prepara para mim um tabernáculo no centro, para que eu possa estar no meio do meu povo. O Senhor, Ele quer a sua intimidade. O Senhor, Ele quer encher a sua intimidade. O Senhor quer preencher a sua intimidade. Ele é, porque você veio dele. A sua essência é dele, porque você é espírito. Um espírito que tem uma alma e um corpo. E Deus é espírito. E a própria Bíblia fala para nós em Jeremias que não busquemos a glória do mundo, não busquemos a glória do conhecimento, não busquemos a glória da riqueza, mas busquemos a glória do conhecimento do Senhor. Somente nele nós seremos preenchidos. Somente nele nós seremos realmente alcançados na nossa verdadeira natureza e na verdadeira plenitude. E eu quero te convidar mais uma vez. Chame o Senhor nesta hora para se assentar com você. Fala, Jesus, do mesmo jeito que o Senhor se assentou para pregar o Sermão do Monte, para pregar ali a todos aqueles, se assente agora ao meu lado e venha me dar intimidade com o Senhor. Eu preciso de Ti. Hoje, as igrejas têm tudo. Hoje as igrejas são independentes. Muitas delas nem precisam de Deus. Porque a verdadeira igreja, ela não vincula fé à política,
fé à religião, fé ao social. A verdadeira igreja, ela revela a pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo em pessoa é a igreja. A nossa fé não está no poder, a nossa fé não está no milagre, a nossa fé está na pessoa de Jesus Cristo. Porque é nele que nós cremos. E é nele que nós somos levados a ser família de Deus. Porque ele diz, João 1, versículo 12, todo aquele que em mim crer, eu farei filho de Deus. Ele está preparando uma mesa para nós na eternidade. Mas enquanto isso, para que nós não permaneçamos famintos, para que nós não permaneçamos insaciados, porque Amós diz que nesses últimos tempos haveria fome e sede. Não fome de comida e nem sede de água, mas fome e sede da palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Você está convidado, mas convide. O Senhor já te convidou. O Senhor diz, buscai-me enquanto pode me achar. Ainda é tempo. O dia aceitável do Senhor é o momento que nós temos para poder falar, Senhor, assenta-te comigo. Senhor, dê a mim a tua intimidade. Eu quero te conhecer como meu Pai, como meu Senhor, como meu Salvador, como meu resgatador, como meu transformador. Eu quero te conhecer como meu Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te conceda esse privilégio. Saiba que quando Jesus, ele anunciava aos discípulos que ele iria partir, os discípulos ficaram desesperados. Seria mais um ao qual eu me juntei e vai me abandonar? Seria mais um ao qual eu entreguei a minha vida, a minha reputação, me viram andando com ele e agora ele vai me deixar? Aí Jesus disse, não turbes o vosso coração. Crede no Pai, crede também em mim. Eu vou para o Pai, mas da parte dele eu vos enviarei o outro, o Consolador, o Espírito Santo, aquele que tem a mesma natureza de Jesus, só que ele não viria encarnado, ele viria para estar em nós. E viria para quê? Para nos guiar, para nos ensinar toda a verdade, nos ensinar quem é Jesus e através de Jesus a gente enxergar e ter vida com Deus. Está diante de mim, está diante de você. O Espírito Santo hoje é Deus em nós, é Deus em nosso meio. E eu queria nessa hora, mais uma vez, te dizer, o Senhor, Ele te perscruta e te sonda, não somente de madrugada, mas durante todo o dia, e Ele tem ouvido o gemido da sua alma, o clamor do seu espírito, e está ansioso por ter uma oportunidade ao seu lado, para sentar ao seu derredor, para sentar à mesa com você, para estar com você como pai e filho, como filho e pai. Que o Senhor Deus, o Deus da intimidade, o Deus da família, seja com você, seja com todos os seus, em nome de Jesus. Senhor Jesus, o Senhor criou a família como nascedouro, como fonte, para que nós revelássemos ao mundo o maior desígnio, o maior propósito de Deus. E nesta hora, eu te apresento essa vida gerada em família, para gerar família, porque o Senhor realiza os teus projetos pelos séculos dos séculos, de geração em geração. Senhor, permita-me que eu cumpra o propósito, o desígnio do Senhor, mantendo, constituindo e realizando tudo dentro da família e da família para o mundo. Te agradeço, te glorifico e abençoo em nome de Jesus. Templo da Aliança, Ministério da Adoração. E agora acompanhe os novos horários dos nossos cultos. Segunda-feira, às 19 horas, culto de oração em busca pelo Espírito Santo. Terça-feira, às 20 horas, estudo bíblico. Quinta-feira, às 15 horas, tarde da bênção. Sexta-feira, às 20 horas, Sexta Profética. Honrar a Deus. Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 7, ele encerra dizendo, honra
dai honra a quem tem honra. A igreja tem que saber para onde ela vai. Por isso nós não desistimos. Na diversidade nós somos abençoados. Na alegria nós somos abençoados. Nós somos abençoados o tempo todo, porque Deus é bom. Sábado à meia-noite, venha participar de uma poderosa vigília. E domingo às 19 horas, culto de louvor e celebração a Deus. Templo da Aliança, Ministério da Adoração. Avenida C197, quadra 498A, lote 25, Jardim América. Telefone 3091-6761. Mais uma vez, eu quero agradecer a doutora Karine, nutricionista, que esteve aqui conosco hoje trazendo esclarecimentos acerca do jejum. E recebemos uma palavra do trono, não foi? Foi uma palavra muito abençoada. Muito obrigada pelo convite. E fique conosco na nossa próxima programação. Deus te abençoe e a paz do Senhor.